falando isso antes da gente começar. Papéis muito intensos, né? No cinema, nas séries. Já teve algum que te deu gatilho de alguma coisa que você viveu? Mexeu com você nesse lugar do gatilho? Já. Acho que Rota 66, a personagem Anabela do Rota 66. Rota 66 é uma série da Globoplay que conta a história que foi criada a partir do livro do Caco Barcelos sobre a história da Rota na cidade de São Paulo. Sobre um grupo de extermínio dentro da Rota no estado de São Paulo, nos anos 90. E a personagem que eu faço lá é a Anabela. A Anabela é uma mulher que o marido dela é assassinado pela polícia e ele é ele é morto várias vezes porque ele é acusado de ser bandido. Ele tem toda a imagem dele destruída e a vida dela vira um caos, e ela direciona a vida dela para a luta contra esse tipo de injustiça social que é muito recorrente, infelizmente, no Brasil. E ela vira uma espécie de Mães de Maio, né? Essa mulher que tem uma voz e que tem que se coloca à disposição de outras mulheres para poder criar formas de reivindicar as suas verdades, né? Com relação a essa política de extermínio. E tem uma cena desse episódio, porque ela vai se tornando uma mulher liderança, uma líder, e aí os anos vão passando e ela mesma não conta a história dela, ela não divide o que ela viveu. E lá no final da temporada tem uma cena que ela fala, né? O filho dela pressiona ela, fala: mãe, a senhora está cuidando de todas as mulheres, você está lutando pela história de todas elas, mas você mesmo não olha para você, né? E aí ela tem uma cena que ela conta, ela narra a história do momento que ele foi assassinado. Ele foi assassinado porque ele estava chovendo e o guarda-chuva que ele estava usando, quando ele volta para casa, foi confundido com uma arma, um fuzil. E aí a polícia mata ele. Então, confundido, né? Essa tragédia brasileira que é essa situação de um homem, só por ele ser negro, ele ser assassinado por um motivo sem motivo nenhum. Eu não vivi isso, né? Minha história não é essa, mas o fato de eu ser viúva e ter vivido algo parecido com ela emocionalmente, de meio que abafar a minha dor, né, a minha história, para poder trabalhar e fazer as coisas das minhas lutas, tantas coisas que são importantes, né, na minha trajetória. Então, essa cena, eu sabia que, quando ela chegasse, ia ser bem difícil. Mas eu guardei... eu acho que eu fui trabalhando, já fazia terapia nessa época, ainda bem. Então, eu fui me trabalhando para, quando chegasse esse momento de narrar, né, essa história e essa dor dela, eu pudesse estar preparada para que fosse só dela e que eu não saísse de lá com esse peso, né? Então, isso aconteceu. Mas, realmente, quando eu li a cena, eu fiz... Eita, meu Deus. você é uma guerreira. Você tem preguiça do guerreira? Tem uma hora que eu falo: não quero ser guerreira. Eu quero dormir. Quem disse que eu tenho que ser guerreira? Principalmente mulher preta tem essa coisa. Uma guerreira. Eu sempre falo isso nas sinopses, né? Porque quando a gente recebe as sinopses das nossas personagens, tem esse lugar, né? Mulher negra, guerreira. Então, eu tenho preguiça nesse lugar, assim, dos trabalhos, porque eu acho que a gente pode passear por inúmeras subjetividades, que ainda isso é muito difícil acontecer, assim, uma luta imensa para a gente quebrar os estereótipos da mulher negra enquanto personagens, né? E na vida cotidiana, o que eu costumo dizer é sobre a importância de revezar. Porque eu acho que a gente é guerreira mesmo, a gente tem que ser guerreira em várias frentes, assim, a gente tem que aprender a lutar e caminhar para frente, né? A lutar pelos nossos objetivos, mas é tão importante, não mais importante, mas tão importante quanto ser guerreira é poder descansar, né? Então, eu acho que... E se cuidar também. E se cuidar, exatamente, olhar para si, né? Ter outros momentos. Então, eu falo muito sobre isso, a importância do revezamento. Faz terapia há quanto tempo? Acho que uns 3 anos, 4. Demorou, hein? 3. Demorou muito. Você achou que, não é para mim, não, vou ficar trabalhando aqui, vou resolver de outro jeito. Por muitos motivos, né? Eu achei que não era importante, não era para mim. Eu acho que, primeiro, que a periferia já tem essa tradição, assim, de a gente fazer as correrias, né? E não ter esse tempo dedicado a olhar para si. Parece que é menor mesmo. Eu acho que as mulheres também, infelizmente, né? A gente também tem essa... Quando a gente assume um lugar de produção, né? De ir para fora de casa e fazer as 1000 coisas que a gente faz, assim, é difícil voltar
e ainda ter que dedicar um tempo para olhar para si mesmas. Eu quero falar que é o seguinte, eu quero pedir para o Universa, eu quero fazer um quadro novo para o Desculpa Alguma Coisa, que vai chamar Discovery Channel, que é só para a gente falar de vulva, vagina, xana, pepeca, perseguida, de tacuja, chimbinha, florzinha, tá puxadíssimo aqui esse teleprompter, chimbinha. Eu queria saber que nome vocês dão para a vagina de vocês. Será que alguém vai participar? Pepeca. Buceta, maravilhosa. Alguém? Quem mais, gente? Meu namorado, que nome não? E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho que a gente inventa vários nomes para a nossa... Eu falo o quê? Eu falo pichoca. Meio infantilizado, né? Mas é que minha mãe me ensinou a falar pichoca, ficou na minha cabeça. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, sobre a Pepeca Sem Tabu, que é uma campanha maravilhosa do Gino Canesten, que eu já vou contar mais para vocês. E eu queria falar de um tema muito importante, que é a candidíase. Maravilhoso. E dizer que a gente tem mais é que não ter vergonha do que a gente sente, não ter vergonha da nossa vagina. Eu tenho candidíase quando minha imunidade cai, se eu brigo com alguém, se eu estou estressada, se eu fico de biquíni molhado muito tempo. Quando a gente, aquele começo de namoro, que faz muito sexo, ali fica meio assadinho, não é mesmo? Aí também dá uma certa candidíase. Calça jeans muito apertada. Então, e é muito interessante, né? Porque o homem, quando ele tem uma coceirinha, ele não está nem aí, ele acha até sensual, né? Na balada ele dá aquela coçadona. A gente se tranca no banheiro, ainda procura se tem câmera, tal, morrendo de medo de coçar a nossa vulva, vagina, pepeca, etc. Agora, eu acho que é muito pior do que qualquer candidíase é o machismo que a gente sofre. Então, eu lembrei de umas coisas horríveis, né? Quando eu estava na faculdade, eu já ouvi muito homem falando, porque os lábios são muito para fora, de fulana, de não sei o quê, porque o desenho não é bonitinho, né? Toda mulher tem um amigo, um irmão, um primo, até um namorado, que é aquele cara que é o quê? O sommelier de vagina. Que é o cara que, porque o cheiro é isso, porque o desenho dela, porque os lábios são muito para fora, porque o pelo estava muito grande, porque não é rosinha do jeito que eu gosto, porque o desenho é meio tortinho. E, principalmente, porque tem cheiro. Bom, a pepeca ela tem cheiro do quê, gente? De pepeca. Porque se o cara quiser uma xana com perfume doce, ele não quer uma xana, ele quer um free shop de aeroporto. Né? Então, no caso, aí ele pode até ter esse fetiche por free shop de aeroporto, mas ele que não enche o nosso saco, não é mesmo? Ele que vai lá. Então, eu fui convidada pela Gino Canesten para falar com vocês sobre isso. Eles têm uma campanha muito legal que chama #Pepeca Sem Tabu. Os comerciais são super fofinhos, a embaixatriz é a Sabrina Sato, talentosa e gostosíssima. E lá eles falam da importância da gente ter uma conversa sempre aberta e direta sobre as aventuras e desventuras da nossa vulva. E, sobretudo, da importância... Eu amo meu namorado escutando eu falar isso. E, sobretudo, a importância da gente se conhecer bastante para não ter medo ou vergonha de nada que se refira ao assunto pepecal. Por exemplo, falar uma coisa importante, vaginose bacteriana, que é um outro negócio mais chatinho do que a candidíase, que é aquela infecção que deixa o cheiro um pouco mais forte, o corrimento é acinzentado. Mas muitas mulheres, eu pesquisei para falar isso para vocês, tem homem, gente, que pede para namorada, você pode passar um perfume? Tem aqueles bizarros também que falam, não, porque eu compro um negócio de chocolate, jogo ali, boto um morango. É um cara que queria estar numa doceria, não queria estar com uma mulher, é tudo muito estranho. O nariz da mulher tem que ser o aliado dela. Então, se ela está, por exemplo, com essa vaginose, é o nariz dela que vai avisar, tem uma coisa estranha ali embaixo, você tem que procurar um médico e se tratar. Mas se ela estiver ali com o cheiro de free shop para agradar o parceiro, ela não vai saber que ela está com a vaginose. E candidíase e vaginose são muito mais comuns do que a gente imagina. Então, é um convite para a gente não ter vergonha, para a gente falar sobre saúde íntima sem tabu. Então, procurem a #Pepeca Sem Tabu, porque ter algum desequilíbrio na flora vaginal é normal e tem tratamento.
Agora, o que não é normal é relacionamento com um parceiro desequilibrado, e esse a gente manda para longe. Então, bora falar Sem Tabu com Gênio Canesten. Acessem o canal da Gênio Canesten no YouTube e conheça mais sobre a campanha. E, Tati, deixa o palco! Obrigada! Qual?